Oi, pessoal, tudo bem? Espero que sim. Estamos aqui na reta final dos arcanos menores com as cartas da corte. Então, as cartas da corte representam o valete, também chamado de pajem, o cavaleiro, o rei e a rainha. Isso de cada naipe, tá? Então, hoje, no vídeo de hoje, nós vamos conversar um pouquinho sobre o pajem e o cavaleiro. E no próximo vídeo, o rei e a rainha. E aí vamos ver aqui o que de cada naipe pode trazer de interpretação para nós, tá? Lembrando que cartas da corte, elas são representadas por personagem. Então, elas trazem muito essa referência ao caráter humano. E também aos estágios de amadurecimento, que pode estar relacionado à própria pessoa, como ao estágio de uma situação. Então, por exemplo, quando a gente olha o Ás, ele já remete a uma situação de início. E aí, quando a gente observa o pajem, por exemplo, ou o valete, faz a mesma referência. Então, são pontos que a gente precisa observar, tá? Tanto olhando sobre a questão do caráter, das diferentes personalidades e diferentes comportamentos que podem estar se apresentando naquela situação, como também os estágios em que em que estágio que aquela situação está. E aí depende muito do que está sendo pesquisado. Então, olhar sobre esses aspectos humanos e também situacionais, ok? Então, vamos começar com o pajem, o valete. Ele é a figura mais jovem das cartas da corte. E ele faz sempre a referência ao início. E aí uma similaridade com o Ás. Início de projetos, de ideias, de sentimentos, de relacionamentos, representa estágios iniciais. Então, se eu estou olhando para uma situação, é um estágio inicial daquela situação. Tá? Se eu estou olhando, por exemplo, para a faceta humana, o aspecto humano, eu tenho ali a representação de um jovem numa fase infantil. A gente diz que é a fase infantil dos arcanos menores. Não infantil no sentido da criança, mas traz uma referência muito forte a aprendizado, tá? Então, é uma fase onde o investimento maior, a experiência maior é no aprendizado, tá? Também traz uma referência a notícias, a parte de comunicação, mas, em geral, no aspecto mais amplo, representa os estágios iniciais de uma situação ou alguém chegando mais jovem, ou aspectos de ingenuidade também, aprendizado, tá ok? E o cavaleiro, ele já entra numa fase que nós consideramos aqui de adolescência, né? Um nível de jovialidade, mas com mais amadurecimento, mas trazendo toda a força de ação, toda a ousadia, todo o princípio ativo que é a juventude, que é inerente à juventude, a vontade de fazer, a vontade de ousar, a vontade de avançar. Então, representa progresso também, tá? Então, a gente tem aí essas duas interpretações. Então, vamos lá começar com o valete de ouros. E aí eu trouxe para vocês aqui o mitológico e trouxe também o do Waite, né? Você vê que tem uma similaridade. Elemento terra aqui sendo ressaltado, a gente percebe aqui, né? Que é referente ao naipe de ouros, a moeda também, a referência da moeda, e o jovem, bem jovem, trazendo essa questão aí da moeda. Num, ele está olhando para a moeda, apreciando a moeda, e no outro ele está segurando com a moeda
no peito. Então, o que que o valete de ouros traz, tá? Ele traz o princípio, assim, da autoconsciência, mas a autoconsciência do próprio valor. Então, é um início de reconhecimento do seu potencial, da sua capacidade, da sua motivação e confiança para iniciar alguma coisa. Então, ele traz essa representação do alto valor. Aqui, a representação não é a moeda física, o financeiro, mas sim da capacidade de tocar a ideia, de tocar o projeto, de confiança e da autopercepção e autoconhecimento desse potencial, tá? O pajem de espadas, e aí a gente vê nos dois baralhos aqui, ó, a gente percebe elemento ar, aqui também a representação da própria espada, né? E a gente vê o céu, a nuvem aqui atrás aqui da figura dele, né? Ele é aquele que traz a referência ao mental. Então, traz essa questão de algo iniciando, mas com a necessidade de uma análise mais profunda, de cuidado com a ingenuidade ao se começar um projeto novo, ao se levar uma ideia adiante, né? A gente tem todo um movimento de aprendizado que o pajem traz e que é importante nesse momento antes de assumir qualquer coisa. Então, é ter esse amadurecimento em relação às ideias, né? E trazer uma mente mais analítica, né? Um tempo para análise daquilo que está surgindo, da situação ou da pessoa que está chegando, ou do projeto que está se apresentando, a necessidade de uma dedicação maior a essa análise, a esse conhecimento, né? E aí está no campo mental, né, do ar. E aí nós temos o pajem de copas, né? E aí a representação da água aqui nos dois arcanos, né? A taça aqui, né? E traz essa questão do início de relacionamentos, da renovação de relacionamentos, traz a concepção do amor próprio. Como é que eu vou amar alguém se eu não amar a mim mesma? Então, o início de um relacionamento consigo próprio, o início de um sentimento, de uma emoção que precisa ser trabalhado primeiro internamente. Então, ter esse olhar, né, de amadurecimento interno antes de estabelecer um relacionamento externo, mas pode também representar o início de um relacionamento, mas trazendo sempre esse alerta para a questão da autopercepção, do amor próprio mesmo, né, do se conhecer antes, né? E o pajem de paus, né, traz aqui toda a força da ação, da vontade, do desejo para o novo, do desejo de caminhar, do desejo de buscar. Então, traz toda essa vitalidade que o fogo traz, que remete muito ao louco, né? É esse desejo interno de expandir, é esse desejo interno de buscar, né? Então, já traz esse movimento, essa vitalidade de um início de algo que está se buscando, tá bom? E da necessidade de entender que é um processo inicial e que para isso precisa realmente ser trabalhado, tá bom? Então vamos ver agora os cavaleiros. Bom, então nos cavaleiros, né, vamos ver aqui o cavaleiro de ouros, vamos começar por ele. Aqui a gente vem, lembrando sempre que o cavaleiro traz essa questão da impulsividade, né? Então, lá na infância ele toma o autoconhecimento e aqui ele vai usar o seu potencial. Ele vai partir para a ação, usando o próprio talento, usando o próprio potencial, né?
Então é a dedicação do querer, da busca, do foco, né? E um aspecto importante que todo o cavaleiro traz, independente do naipe, é o alerta da impulsividade. Porque é o próprio movimento, né, da jovialidade, do querer explorar, do querer expandir, que muitas vezes pode trazer situações inesperadas em função de toda essa impulsividade. Tá? E aí a gente tem aqui espadas, né? Espadas busca aqui a mudança, a transformação, né? A busca da vitória, a estratégia, querer buscar, vamos dizer assim, os seus projetos, querer defender suas ideias, partir muitas vezes para um conflito, para ideias discordantes, para poder colocar em prática aquilo que ele acredita, aquilo que ele acha que é o melhor. E muitas vezes o jovem tem isso, ele vai atrás, ele não quer saber se tá bom ou não tá, ele quer experimentar. Ele aprendeu lá no Pajem e aqui ele quer botar um aprendizado em ação. Ele quer experimentar. Então traz toda essa impulsividade, essa força, né, de querer botar em prática aquilo que aprendeu, né? E aqui no de copas fala exatamente o amadurecimento, traz uma dimensão do amor, do relacionamento, do compromisso, muitas vezes do aprofundamento. Pode significar a chegada de alguém, tá no cavalo, a chegada de alguém buscando o amor, ou a interpretação da própria pessoa que está buscando o amor, a disponibilidade. E aí o prestar atenção, se passou pela fase do valete, de saber o que quer para si, né? Porque às vezes a impulsividade de querer se relacionar, de querer que alguém chegue, muitas vezes atrai o tipo de relacionamento, ou às vezes parecido com uma situação anterior, ou que não se quer. A gente sabe como é que isso acontece, dependendo do que eu estou vibrando, e às vezes a ânsia de querer alguém é tão grande, né, que acaba atraindo alguém que não é o que se esperava. Então é muito importante ter esse alerta aqui em relação à impulsividade do cavaleiro, tá? É bacana, esse movimento de ação, de busca, mas o equilíbrio aí em relação à impulsividade, né? E o cavaleiro de paus, que traz essa vitalidade, essa energia, essa força que impulsiona para novos projetos, para mudanças. Então pode significar mudança de casa, viagens, porque ele é a própria representação da expansão, da ousadia, do aventureiro que quer expandir, que quer conhecer o mundo, que quer conhecer novas coisas, que quer aprender, amadurecer dentro do aprendizado que teve lá no Pajem. Então, são duas cartas de jovialidade, são duas cartas que trazem esse impulso, um para o aprendizado, o outro para a ação, né? E nas duas a gente precisa ter atenção à questão da ingenuidade, que é a fase inicial lá do Pajem e do valete, e a outra para a questão da impulsividade, que pode gerar conflitos, pode ter decisões que lá na frente a gente vai ver que não foram as melhores, pode ter um uso do aprendizado de uma forma inadequada. É bom? É ousadia, joga para frente, né? Mas precisa ter esse alerta, tá bom? Espero que vocês tenham gostado, e o próximo vídeo então é sobre o rei e a rainha, né? E aí nós vamos ver o que eles têm para nos mostrar, né, em termos de interpretação. Tá bom? Então um grande abraço, gratidão por estarem aqui, né, e até o próximo vídeo.